Regra número 1, não mexam com o Iêmen. Eles soltaram mais mísseis contra o aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv. Ninguém no mundo faz isso. É uma aliança ofensiva transatlântica. Desculpe, hoje é um dia extremamente complicado. Desculpe eu começar assim direto, mas eu estou planejando uma próxima viagem. Eu acabei de chegar do Iêmen, tem zilhões de coisas para fazer. A única coisa interessante é que tem o pôr do sol do outro lado da minha janela no momento. Bom, o Iêmen está comigo. O Iêmen agora me segue pelo planeta inteiro. Isso é super importante. E também, entre outras coisas, vocês sabem o que é isso? Fragmento de uma bomba americana de um hospital em Saada, no norte do Iêmen, que eu trouxe no meu backpack. Passou por 3 ou 4 controles em 200 milhões de aeroportos que eu passo todo dia e chegou, agora está na Tailândia. Mas o principal é o que nós coletamos em Saada, no norte do Iêmen, evidência de bombas americanas com número do contrato e o nome do fabricante. Isso ficou com a equipe de investigação que os iemenitas estão formando para analisar as bombas e fazer relatórios sobre as bombas que os americanos estão soltando em cima do Iêmen. Então, vocês podem imaginar, ou não podem imaginar, é impossível de imaginar que eu não estou no meu melhor humor, uh, por uma série enorme de razões. Depois de tudo que eu vivi no Iêmen a semana passada e a covardia absolutamente inominável do Pentágono e da administração do administrador de circo atualmente, a conclusão que as nossas análises independentes estão chegando, e isso eu conversei com vários amigos americanos essa semana, num dos podcasts que eu fiz com meu amigo Larry Johnson. Antes, depois do podcast, a gente estava conversando sobre isso, de que o que os americanos estão montando na ilha de Diego Garcia, uma acumulação de poder de fogo absolutamente absurda, não necessariamente está diretamente ligada a um bombardeio do Irã. Pode ser, e claro, isso é uma hipótese de trabalho, mas bastante plausível, de que isso seja parte do que pode acontecer no Iêmen a partir das próximas semanas, que é uma ofensiva brutal de destruição do Iêmen, de raiva da administração Trump, de raiva pessoal de um imbecil que qualifica os Houthis, Ansarallah e o povo iemenita como todo como bárbaros que devem ser aniquilados, suas próprias. Eu estou tomando diretamente as suas próprias afirmações. Então, entre aspas, bárbaros, entre aspas, que devem ser aniquilados, entre aspas. Mas como é um administrador de circo que muda a sua baguete, que vai lhe dando o picadeiro a cada 5 minutos, pode ser que ele mude de ideia nos próximos 5 minutos. De qualquer maneira, o principal é que o Pentágono está cada vez mais incrementando a frequência de bombardeio do Iêmen. Isso é um assunto extremamente sério, que, obviamente, no Ocidente não é discutido em lugar nenhum, só é discutido pela mídia independente e por nós, analistas independentes, que somos uma minoria extrema comparada com o Ocidente coletivo. E na sexta-feira passada, eu tinha acabado de voltar de Sada, eu estava em Sana, na capital. Acho que foi um dos momentos mais extraordinários dos meus 40 anos de correspondente estrangeiro no planeta inteiro. Eu falei para 1 milhão de iemenitas ao vivo. Salam alaikum, Yemen! You are heroes. أنتم الأبطال كلكم جميعكم أبطال. Em 1 minuto, eu queria passar uma mensagem em 1 minuto, concisa. O que foi que aconteceu? Eu queria fazer
uma saudação e um elogio direto a eles, ao povo iemenita, a todos eles, a Ansar Allah, às Forças Armadas do Iêmen, aos Houthis como um todo, aos iemenitas como um todo, depende de onde eles estivessem, no noroeste, no norte, na capital, no porto de Aden, no deserto de Hadramaut, no leste, na fronteira com Omã, no Mar Vermelho, seja onde for. E eu acho que funcionou. O meu objetivo funcionou. Eu fiquei muito feliz, muito emocionado. Não é à toa. Você falar ao vivo em uma praça gigantesca para 1 milhão de pessoas, elas estão te ouvindo. Tinha tradução simultânea. Cada uma das minhas frases era traduzida simultaneamente em árabe. Então, isso foi um momento inesquecível ah, uma felicidade, na verdade, extraterrestre. Mas depois, logo depois, você cai na realidade. Nessa noite eu tive um encontro excepcional com uma das grandes lideranças da Ansar Allah, que é um governador de província do Iêmen, e que é um dos membros do conselho político de Ansar Allah. Claro, com aquela riqueza aristocrática e de swing dos iemenitas, são sofisticadíssimos, são generosos, são extremamente polidos e com a clareza de princípios e de objetivos. Ele falando, vai ter algumas surpresas para os americanos. E não só eu, mas o nosso pequeno grupo de ocidentais e de orientais, convidados oficialmente, praticamente era o último dia da nossa visita, todos nós, o nosso ponto, vocês sabem o que vocês estão enfrentando? Vocês estão enfrentando sozinhos a ira de um império desmesurado e completamente fora de controle, com um presidente que é uma figura circense totalmente fora de controle. A resposta deles é impressionante. Mas nós vamos vencer. Impressionante, impressionante. Sim, eles têm os elementos, eles têm a pureza de caráter, eles têm a integridade, eles têm a clareza de princípios, eles têm o equipamento militar, eles têm o acesso a tecnologias militares que não vem de ontem, já vem, é um processo que vem de décadas. Quando, por exemplo, me explicavam que essas ligações começaram no tempo da União Soviética e da China maoísta. China maoísta mandou muitos trabalhadores chineses para trabalhar no Iêmen para construir infraestrutura. E tinha uma interligação militar também. E os melhores engenheiros e físicos iemenitas estudaram na ex-União Soviética. E tudo isso continuou. Isso explica hoje porque, por exemplo, eles têm um míssil hipersônico ou semi-hipersônico como o Palestina 2. E eles são capazes de soltar mísseis semi-hipersônicos, digamos, ou mísseis balísticos extremamente potentes contra Israel e contra o porta-aviões USS Truman no Mar Vermelho. Bom, esse talvez seja o início da nossa conversa, porque, considerando a gravidade extrema do que está se perfilando para as próximas semanas e meses, nesse intervalo de final de março, mês de abril e maio, ou seja, dá mais de 2 meses, que ultrapassa, inclusive, o ultimato, entre aspas, que o condutor circense emitiu contra o Irã. Se não houver um acordo nuclear, eu vou bombardear vocês até seja o que for. Para colocar no sistema correto de como tudo está, como a loucura está se articulando, a gente tem que começar a falar de novo da figura do condutor circense, que é uma mistura de Narciso se afogando no lago em frente dele, literalmente, extasiado com a sua própria imagem, o som da sua voz, a megalomania e a magalomania, Make America Great Again, MAGA,
megalomania e magalomania de um narcisista exacerbado e, ao mesmo tempo, um bebê mimado. Se vocês não fizerem o que eu quiser, se vocês não derem os meus brinquedinhos, eu bombardeio vocês. Se vocês não me derem os outros brinquedinhos, eu vou soltar um monte de sanções em cima de vocês. Então, ok, é patético, mas é patético do nível desse bebê mimado, que todos os seus desejos têm que ser satisfeitos imediatamente, ou senão ele começa a jogar coisa em cima de papai, mamãe, da família, de quem tem em volta, e do teoricamente quase octogenário, hipernarcisista, megalômano, e que acha que é o rei do universo, quando não passa de um condutor circense de uma potência em extremo declínio. O que isso gera na geopolítica e no cenário internacional e numa situação onde o cenário internacional está extremamente convulsionado? Justamente porque cada vez que ele abre a boca, a mistura de super narciso e bebê mimado, e ele abre a boca o tempo todo, 15, 20, 25 vezes por dia, porque é a sua tática para monopolar o ciclo de notícias. O ciclo de notícias não funciona mais a cada 24 horas. O ciclo de notícias agora é a cada segundo, a cada minuto. Então, ele tem que monopolizar a atenção interna, doméstica, nos Estados Unidos e em relações internacionais a cada minuto, a cada hora, o dia inteiro, mas fundamentalmente várias vezes por dia para minutos after minutos, ou seja, é o domínio de espectro total do blá blá blá. Ou seja, o que os atores racionais no planeta, e aí a gente coloca os três principais no momento, não só no momento, mas já vindo de algum tempo, e aos quais está dirigida basicamente a ofensiva a retórica do Narciso, condutor de circo, bebê mimado. São três BRICS: Rússia, China e Irã. Algo muito importante aconteceu no início dessa semana, a visita do ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, a Moscou. As discussões diretas Rússia-China preparando o que vai acontecer no início de maio, em torno da viagem do presidente Xi Jinping para o dia 9 de maio, a parada de 80 anos da vitória na Grande Guerra Patriótica, conhecida no Ocidente como Segunda Guerra Mundial. Na Rússia é Grande Guerra Patriótica. É a definição absolutamente correta. Vencida fundamentalmente pela União Soviética. Se não fosse a União Soviética, todo mundo na Europa hoje ia estar falando Kraut-German. Iam estar falando alemão, nazi. Hoje eles são nazis, mas via totalitarismo liberal. Ou seja, o nazismo nunca foi expulso da Europa. Fidel Castro já sabia disso há décadas atrás. Che Guevara já sabia disso há décadas atrás. O nazismo vai voltar ou vai se perpetuar na Europa, mas na forma de democracia. E hoje, porque via Bruxelas, é na forma de totalitarismo liberal. Bom, os atores racionais Rússia e China, especialmente a partir dessa cúpula Putin-Xi Jinping em Moscou no início de maio, ou seja, daqui a um pouco mais de um mês, eles vão traçar agora já, digamos, o segundo estágio da grande jornada, digamos, tecnicamente e teoricamente auspiciosa em direção ao mundo multipolar e multinodal. O problema é que o condutor circense acha que ele é o protagonista nesse novo sistema de relações internacionais. Tudo que ele está fazendo até agora basicamente se resume em prolongar ao máximo o império e a dominação unilateral do império em uma nova vertente. Até janeiro, sob os
totalitaristas liberais woke da administração anterior, do cadáver da Casa Branca e do seu secretário de genocídio, o pequeno Blinken, era uma vertente diferente. Era a vertente contra a agressão da Rússia, direitos humanos, revoluções coloridas. Agora é diferente. Agora é o império nu e cru. E é um império nu e cru, segundo o seu presidente, que é o dominatrix supremo. É a minha vontade, ou eu taco sanções em cima de vocês, ou eu bombardeio. Que é justamente o que, nos últimos dias, pode ser que ele mude de ideia literalmente agora, enquanto nós estamos falando, as ameaças diretas ao Irã, cujo acordo nuclear ele mesmo cassou. Ele agora quer um novo acordo, mas ele quer determinar os termos do acordo, e isso, num país soberano como o Irã, não vai passar. E os iranianos já responderam indiretamente, dizendo: sem respeito à nossa soberania, não tem que conversar. Estamos dispostos a conversas indiretas, como a liderança em Teherã deixou bastante explícito. Não é que estamos rejeitando uma negociação, mas é uma negociação de respeito mútuo e tem que começar indireta, porque, na verdade, os Estados Unidos estão em guerra com o Irã desde a Revolução Islâmica em 1979. E no caso da Rússia, a mesma coisa. As ameaças, o discurso de eu vou ganhar um novo prêmio Nobel da Paz porque eu vou impor uma paz na Ucrânia, onde a Ucrânia não tem a menor agência. Esta é uma guerra por procuração, usando a Ucrânia entre os Estados Unidos e a Rússia. Algo que foi finalmente reconhecido por vias tortas, e claro, com uma desculpa enorme. Se os ucranianos tivessem seguido o que nós estávamos prescrevendo, eles estariam ganhando a guerra contra a Rússia. Num artigo longo que saiu nesse último fim de semana no New York Times, que eu não vou nem dizer para vocês o que é realmente o New York Times por razões diplomáticas. Mas vocês podem imaginar. É só vocês lerem as minhas colunas. Bom, os atores racionais, China, Irã e Rússia, já perceberam que houve uma deriva total dessa, digamos, dos primeiros dias da administração do condutor circense, onde pensava-se que ele estava interessado em organizar um sistema de paz onde os Estados Unidos estivessem inseridos nessa corrida para o mundo multipolar como um ator de paz também. Não. E a gente já vê totalmente na única coisa que os Estados Unidos, que o império como um todo sabe fazer, que é a manipulação de narrativa e infligir o seu soft power pop no planeta inteiro, mas basicamente inventando narrativas e manipulando narrativas, é de que a narrativa da administração Trump em relação à Rússia já mudou completamente. A narrativa predominante agora, especialmente nos últimos dias, nós estamos tentando fazer um cessar-fogo e os russos não querem. Então, a culpa é deles. Então, a gente vai soltar mais sanções em cima deles para obrigá-los a aceitar o cessar-fogo. Isso, do ponto de vista circense, pode fazer sentido para os espectadores do circo. Para os atores racionais e para o Sul global, que está acompanhando cuidadosamente essa movimentação entre a potência americana e a potência russa, isso já foi interpretado claramente como o que eles estavam tentando impingir à Rússia não vai funcionar. Não só o presidente Putin, como, por exemplo, esta semana, no início da semana, o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, diplomata absolutamente espetacular, disseram: bom, se os interesses russos não forem levados em consideração, é impossível a gente começar a conversar sobre um processo de normalização
das relações bilaterais Estados Unidos e Rússia e de resolução do drama Ucrânia. Pior ainda, com as ameaças de Trump de bombardear o Irã se o dele reinventado acordo nuclear não for aceito, como não será, porque vai ser um absurdo total, e ele nem propôs nada para o Irã concretamente. Não se esqueçam que Rússia e Irã, no final de janeiro, em Moscou, assinaram um acordo de parceria estratégica, um acordo abrangente de parceria estratégica em diversos níveis e que inclui cooperação militar, apoio diplomático, cooperação militar. Não é uma aliança militar. Não existe nenhuma aliança militar no planeta a não ser a OTAN. A OTAN, disfarçada de aliança defensiva, é uma aliança ofensiva transatlântica entre a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Isso é uma aliança militar que está perdendo inteira. Depois de jogar tudo que tinha e agora não tem mais nada para jogar, está perdendo a guerra por procuração na Ucrânia contra a Rússia. Evidentemente, Trump não tem como vender uma derrota estratégica para a opinião pública doméstica americana, muito menos para o resto do planeta. Mas, na verdade, é isso que ele tem que fazer, porque a derrota é inevitável. E isso já ficou bastante claro vindo de toda a cúpula em Moscou. A situação na Ucrânia, eventualmente, vai ser definida no campo de batalha. Então, os russos não têm a menor pressa, ou menor... Na verdade, conversar, negociar sobre um possível cessar-fogo, tudo bem. O problema são os termos. Os americanos não explicitaram os termos. As conversas ainda estão muito no início. É muito possível, e isso Lavrov, nos últimos dias, também deixou no ar, pode ser que haja um novo telefonema Putin-Trump. E aí Putin vai ter que explicar para Trump, Putin vai precisar de 3 horas, não das 2 horas e pouco do último telefonema, 3 horas ou 4 horas para explicar para Trump que, sem o respeito das condições de segurança nacional delimitadas e explicitadas em detalhe por Moscou para Washington, não tem nem como começar um diálogo sério ao mesmo nível, no mais alto nível, entre duas superpotências nucleares. E Putin pode também dizer a Trump, nesse provável telefonema nos próximos dias, que a Rússia, China e Irã são membros dos BRICS. Se houvesse, no momento está uma histeria completamente deslabrada, como se os Estados Unidos e Israel fossem atacar o Irã amanhã. Não, não é isso. Eles estão preparando o terreno. Basicamente, no terreno narrativa, que é o que eles controlam melhor do que ninguém, eles estão preparando a opinião pública americana e global, mais uma vez, num processo de demonização do Irã, preparando a opinião pública doméstica e global para um ataque contra o Irã, porque o Irã não pode ter uma arma nuclear. O Irã não quer ter uma arma nuclear. Desde Khomeini, passando por Khamenei, fátua de Khomeini, fátua de novo de Khamenei, uma bomba nuclear é um processo anti-islâmico. Mas agora o jogo muda completamente porque o Irã, mais uma vez, agora está sob uma ameaça existencial da dupla Washington-Tel Aviv. Walk the dog. Quem controla o rabo do cachorro, se o cachorro controla o rabo controla o cachorro, ou os dois, em relação a Washington e Tel Aviv, é imaterial. O fato é que eles estão intrinsecamente ligados e Tel Aviv quer obrigar Washington a lutar e fazer a sua guerra contra o Irã, porque eles não podem fazer sozinhos, eles não têm como fazer sozinhos. Isso tem que ser uma guerra dos americanos. E, evidentemente, convencer o condutor de circo é relativamente fácil para o lobby sionista, não só em Tel Aviv, como implantado
no complexo industrial, militar, think tanks, mídia e academia dentro do Beltway, dentro de Washington, Virginia, Maryland, conexões financeiras com Nova York, etc. É muito mais fácil. Bom, então do lado a gente vê o circo fora de controle completamente, e do outro lado os atores racionais. Os principais são esses três BRICS: Rússia, China e Irã. Intervindo e complicando ainda mais a situação é o quadro do Iêmen como um balão de ensaio. Na verdade, o que Trump e o CENTCOM estão já fazendo no Iêmen, com a possibilidade disso se transformar num massacre, num bombardeio terrorista, massacre contra a boa parte do Iêmen, e a escalada é praticamente diária, é preparar o terreno para um ataque contra o Irã a partir do final digamos, do prazo delimitado pelo condutor circense de 2 meses para o Irã sentar na mesa e aceitar dele, novo acordo nuclear. Esse é o grande problema. Então, o Iêmen é a antecâmara do horror que pode vir mais tarde. Já está começando a ficar um horror praticamente diário. O que eu vi na semana passada no Iêmen em vários níveis. Os Estados Unidos não tem nenhuma inteligência no terreno, menos de 0. 2, no máximo eles podem se apoiar em alguns espiões sauditas, que são facilmente identificados pela inteligência iemenita e bye-bye, desaparecem. 3, a escalada do CENTCOM já é visível desde quando a gente estava lá na semana passada. E isso a gente pôde ver desde a segunda-feira da semana passada. No meio da semana a gente estava em Saada, no noroeste. No final da semana, no domingo, se não me engano, houve mais de 20 ataques simultâneos, praticamente simultâneos do CENTCOM contra diversos alvos iemenitas, e está aumentando cada vez mais. Agora, o mais extraordinário é a reação aristocrática dos iemenitas, né? Eles derrubaram o 16º drone MQ-9 Reaper americano. E continua contando. Breve eles vão chegar aos 20. Ninguém no mundo faz isso. Eles são os únicos capazes disso. Eles soltaram mais mísseis em cima do USS Truman, porta-aviões americano. Ninguém no mundo tem os cojones para fazer isso. Eles têm. Eles soltaram mais mísseis contra o aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Ninguém no mundo faz isso. Só eles. Ou seja, as minhas 2 colunas do Iêmen eu já escrevi e já foram publicadas. Na Sputnik Moscou, internacional em inglês, e Strategic Culture em inglês também. A primeira já foi traduzida em vários países, certamente no Brasil, você já tem tradução no Brasil, e a segunda está sendo traduzida no momento que eu estou falando com vocês. Eu cito no final, claro, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que o mundo árabe conhece muito bem. Quais são as 2 regras principais do Fight Club da Arábia? Vocês conhecem o Fight Club, o filme. Regra número 1, não mexam com o Iêmen. Regra número 2, não mexam com o Iêmen. Todo mundo sabe disso. Os sauditas aprenderam diretamente. Os Emirados Árabes, bling bling, aprenderam diretamente. Quem veio antes, impérios variados, aprenderam diretamente. Os ingleses aprenderam diretamente. Nos anos 60, quando o Império Inglês já estava desbancando completamente. Eles acabaram de desbancar porque eles não conseguiram conter a rebelião do sul do Iêmen. Exatamente quem a gente está... O sul da Arábia, do que o Império Romano chamava Arábia Félix.
Arábia Feliz. A Arábia Feliz é o Iêmen, essencialmente. E, desde o profeta Maomé, o substrato, a pureza do Islã original é do Iêmen, de Arábia Félix. Aqueles usurpadores, bling-bling, vagabundos de Arábia Saudita vieram muito depois. Arábia Saudita, da família de Ibn Saud, que tinha um horror tremendo dos iemenitas, porque ele era um lixo do deserto comparado com uma civilização sofisticadíssima iemenita. Bom, então a gente está chegando agora num. É uma hora da verdade extremamente séria. Tá? Nós todos, independentes, estamos muito preocupados com o que pode acontecer, com o fato de que o Iêmen pode ser o balão de ensaio para vir uma guerra ainda mais devastadora à frente, que é exatamente o que os dementes psicopatológicos, genocidas, Velho Testamento em Tel Aviv querem. E, do outro lado, mais uma vez, muito importante, o contrapoder é esta aliança dos três atores racionais, membros dos BRICS. Super importante, porque essa guerra vai ser uma guerra contra os BRICS também. Assim como a guerra por procuração na Ucrânia, em diversos níveis, é uma guerra contra a integração dos BRICS pela Eurásia, um ataque direto contra o Irã é um ataque direto contra a Rússia e contra a China também. Interesses geoeconômicos de Rússia e China e as parcerias estratégicas que tanto Rússia e China têm com o Irã. Então, vocês podem esperar para, nesses próximos 2 meses, a tensão vai estar no limite. É extremamente desgastante para todos que acompanham isso diretamente. Eu tenho algumas viagens importantes a fazer pela frente, inclusive voltar ao Irã, onde eu devo voltar em maio. E aí eu vou estar vendo de dentro como a psique iraniana está se adaptando à possibilidade de eles serem atacados de novo, e dessa vez um ataque quente, uma guerra quente, não só uma guerra fria, híbrida, econômica, como foi até agora. E tudo isso, claro, intervindo alguns meses antes da cúpula dos BRICS no Rio, no início de julho. Não se esqueçam nunca. O que o Império, em nova administração circense, está fazendo é uma guerra em diversos aspectos e escalas contra os BRICS, contra o Sul global, contra a maioria global. Especialmente focalizado nos 3 BRICS principais: Rússia, China e Irã. Bom, desculpe eu ter sido tão direto com vocês e sem nenhuma possibilidade de... Bom, ok. Vamos trazer o Iêmen de novo, a beleza do Iêmen arquitetônica para vocês antes da gente encerrar. Eu continuo ainda mais na Tailândia. Eu estou para ir à China breve também, que é uma viagem extremamente importante, com alguns encontros extremamente importantes. E na verdade, todos nós esperando que um raio de mínima sabedoria penetre a psique narciso, bebê mimado do condutor circense, e ele refreie o seu blá, blá, blá interminável, minuto após minuto, e num momento de reflexão ele veja que, em relação especialmente à Rússia e China, e também ao Irã, e também o eixo da resistência como um todo, a diplomacia é a arma dos adultos. Bebês mimados narcisistas costumam ter um tipo de punição que o circense não vai gostar e que vai terminar chegando se ele continuar agindo dessa mesma maneira. Bom, muito obrigado a vocês todos da Tailândia. Acabou o pôr do sol, já está no fim, pena que vocês não podem ver daqui. Inscrevam-se no canal e na semana que vem nós continuamos relatando uma história de horror, uma nuvem negra em cima do planeta,
que todos nós gostaríamos que já tivesse sendo dissipada, mas que, infelizmente, a cada dia que passa, ela vai se tornando cada vez mais negra. Muito obrigado a vocês todos. A luta continua. Força para vocês todos. Tchau. Obrigado.